Estamos de volta com o Manhã Bandeirantes neste 31 de dezembro de 2025, o último dia do ano, que também costuma ser, pelo menos para mim, viu, Danilo Gobato, aquele ano que não só você faz um balanço de tudo que viveu, de todas as decisões que tomou, do que deixou de fazer em 2025, mas também eu já começo a projetar o meu 2026. Colocar ali na ponta do lápis o que eu espero, o que eu quero, o que eu desejo para o ano que vai começar. E, justamente sobre isso, nós vamos conversar agora com o Marcos Cagliari, que é o CEO da Ipsos no Brasil. E sabe por quê? A Ipsos divulgou recentemente o relatório Predictions for 2026, ou, em bom e claro português, as previsões para 2026, uma pesquisa que não é feita só aqui no Brasil, mas que tem resultados da população brasileira também. Marcos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, tudo bem com o senhor? Obrigado, bom dia, é um prazer aqui estar falando com vocês. Oi, Marcos, bom dia. Bom, queria começar já falando desse otimismo contagiante da população brasileira. O povo brasileiro gosta de acreditar, né, Marcos? Essa é uma característica muito forte da cultura brasileira mesmo. Sempre que a gente faz, esse estudo, por exemplo, ele é feito em 30 países, a gente percebe que os brasileiros, eles normalmente apresentam um otimismo maior e eles são, às vezes, um pouco mais positivos com relação ao olhar da vida, sim. Isso a gente vê em várias situações. O Brasil está entre os países em que o resultado foi melhor. As pessoas acreditando que 2026 vai ser melhor do que 2025. É isso, Isso né? aí. Quais os isso motivos? Mesmo avaliando 2025, o brasileiro já olha o ano com um pouquinho mais de satisfação e reconhecimento do que o resto dos países, dos 30 países que a gente estudou. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pergunta, por exemplo, como foi 2025 para você, e a gente pergunta especificamente, foi um ano ruim do seu país? Os brasileiros, 61% dizem que foi ruim. Um número alto, obviamente, um número duro, né? Que reflete um pouco do que a população enfrentou no ano. Mas, globalmente, esse número é bem maior, é de 66%. Inclusive, tem um fato novo aqui. Pela primeira vez desde 2020, desde a pandemia, o mundo avalia que o ano foi pior do que o ano anterior. Isso é a primeira vez desde 2020. Quer dizer, então, há aí realmente uma preocupação global. Então, eu diria que este é o primeiro ponto para a avaliação do futuro, né? Quando a gente olha 2026, a gente olha como foi 2025. E o mundo avalia de maneira um pouco mais dura, um pouco pior, o ano de 2025. Então, esse é o primeiro fator que eu acho. Na sequência, a gente pergunta especificamente como se acredita que vai ser o seu 2026. Vai ser um ano melhor? Aí os brasileiros têm um otimismo muito forte. 80% dos brasileiros acham que 2026 será melhor do que 2025, contra 71% dos outros 30 países. Aí a gente vê uma diferença quase de 10 pontos percentuais, uma diferença muito grande. E mais uma vez, pela primeira vez desde a pandemia, a percepção de que o ano seguinte vai ser melhor, ela é estável. Ela não segue crescendo como acontecia. Quer dizer, desde a pandemia, a gente sempre acreditava que o ano seguinte ia ser melhor, globalmente. Isso não acontece mais agora, nesse ano. Quer dizer, a gente aí vê com um pouquinho mais de preocupação. E como eu falei, isso tem um elemento cultural, mas tem, de fato, o elemento do brasileiro estar percebendo a sua vida um pouco melhor. Enquanto no mundo a gente vê vários problemas ainda, né? A gente ainda continua com um conflito armado na Europa, a gente continua, esse ano teve os conflitos do Oriente Médio, por exemplo, situações econômicas muito ruins em alguns países, o Brasil está passando imune a essas crises. Então a gente acredita que isso influencia essa percepção de melhora no ano seguinte. Marcos, tem várias perguntas aí, né? Recortes que a gente pode destrinchar e detalhar aqui pro nosso ouvinte nesse bate-papo, aqui nesse debate, né? Sobre essa pesquisa, nesse otimismo para 26. Mas é curioso, né? Porque ao mesmo tempo o Brasil está ali entre os países mais otimistas para o ano que vem, mas também é visto como difícil por 61% da população, não é? Então é um dado curioso de se analisar, porque 61% também vê e também aponta 26 como um ano difícil, não? É isso mesmo. Mas há a percepção de que, né, a gente vê que o que aconteceu no tempo que as pessoas viveram, de fato, reflete na opinião deles. Então,
Com relação ao ano que vem, eu acho que há um momento aqui para o Brasil que não é ruim, não é péssimo, nem econômico, as taxas de desemprego tão baixas. Este campo foi realizado em novembro, né, a coleta de dados. A inflação já dava sinais de arrefecimento, no Brasil em particular. Então, assim, a gente vê que o brasileiro está começando a perceber que a situação de fato não é ruim, em especial se comparado com outros lugares do mundo. Por isso esse otimismo com relação à continuidade do ano que vem. Com relação às eleições, o que a gente percebe normalmente é que quando começa a campanha um pouquinho mais dura, né, mais perto da eleição, em particular do segundo semestre, a gente começa a notar alguns conflitos. Né, principalmente eleições brasileiras, as últimas duas, têm sido muito polarizadas e, obviamente, com alguma agressividade. Isso pode, sim, gerar alguma preocupação a mais na população, caso enfrente, né, caso isso haja impacto na percepção da situação econômica. Agora, apesar disso, os processos de campanha eleitoral, normalmente, eles são positivos, quer dizer, há entrada de dinheiro, há campanhas, legislação que favorecem o consumo, que favorecem o crédito. Então, o que a gente acredita é que, de fato, ano que vem vai ser percebido como bom para a população. Marcos, a gente até conversou recentemente, né, sobre uma outra pesquisa da Ipsos no Manhã Bandeirantes, no comecinho de dezembro, falando sobre tendências, preocupações que as pessoas tinham com a própria vida. E naquela pesquisa havia uma grande diferença perceptível de gênero e de gerações. A depender do gênero e da geração da pessoa, a opinião pode ser bem diferente. Nessa pesquisa, o que espera para 26 também? Muito boa pergunta. A gente nota sim, a gente nota alguns recortes se manifestam de maneira diferente de outros recortes demográficos. Por exemplo, a questão do otimismo com relação ao próximo ano seguinte, ele é muito mais presente nas mulheres, em primeiro lugar, e em particular nas mulheres mais jovens, da geração Z, que é a primeira geração que a gente aborda aqui nesse estudo. Em segundo lugar, vem as mulheres da geração Baby Boomer. Os mais baixos, as mais baixas percepções, são os homens um pouco mais velhos, né? Geração Baby Boomers, que a gente está falando aqui acima de 60 anos praticamente. Então, nesses casos, a gente está vendo um pouquinho mais de pessimismo entre os homens, sim. Muito boa essa colocação. E aí também quero saber, já aproveitando que a gente está falando de diferenças geracionais e de gênero, Marcos, o que esse otimismo feminino pode indicar aí, né, para o consumo, para o mercado de trabalho, para o comportamento social? Porque é claro que tem mudanças, né? Claro. O que a gente vê, por exemplo, que a gente tem um módulo dessa pesquisa que eu acho que é muito interessante. E a gente pergunta quais são os seus planos, né? Quais aquelas coisas de resolução do ano novo, né? Final de ano agora, todos estamos pensando em o que a gente quer ver. E a gente vê uma série de aspectos que a população brasileira deseja, e eles são particularmente fortes entre jovens e entre mulheres. E eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, 83% dos brasileiros querem fazer mais exercício. 77% querem cuidar mais da aparência. Esses dois aspectos, eles são particularmente fortes entre a geração millennials, né, que é um pouco, eu diria que são os adultos hoje, né, até praticamente 40 anos, e mulheres. Então aqui, há o desejo de se cuidar mais, de olhar mais para a sua aparência, se cuidar mais, aumentar a autoestima. É óbvio que isso abre aqui um enorme manancial de oportunidades para as empresas e marcas, né? Produtos mais ligados ao bem-estar, atividades e serviços que privilegiam o bem-estar, nutrição melhor. Então a gente vê aqui grandes oportunidades com relação a isso. E o senhor até comentou agora sobre dois dos pontos que me chamaram muita atenção na pesquisa, que é essa tendência de um aumento no exercício físico da população brasileira, as pessoas se importando cada vez mais com a aparência. Só que isso está muito ligado também, e nós já ouvimos diversos especialistas aqui, a esse padrão muito criado pelas redes sociais. Ao mesmo tempo, o brasileiro respondeu que pretende em 2026 se desconectar um pouco, ficar menos nas redes, né? Muito bom ponto. Esse é um paradoxo que a gente enfrenta, é uma contradição importante. O brasileiro percebe que a rede social muitas vezes traz problemas importantes, mas ao mesmo tempo ele cede quando ele pensa em ligar para a aparência. Vou fazer uma comparação aqui. Eu disse que 77% dos brasileiros querem cuidar mais da aparência no ano seguinte.
Esse número globalmente é de 60%. É uma das maiores diferenças que a gente vê entre a opinião dos brasileiros e a opinião do resto do mundo, os outros 30 países, de 17 pontos percentuais. Então, aí eu acho que corrobora o que você está dizendo, de que os brasileiros, de fato, dão muito mais valor para a aparência. Com relação a usar menos a rede social, o número ainda é minoria. 40% dos brasileiros dizem que querem usar menos redes sociais. O número globalmente é 37%. É muito perto, mas não é que há uma percepção maciça de que a utilização de rede social deve ser reduzida. Tanto é que é 40%, não é um número maior do que a metade, por exemplo. Agora, eu acho que a boa notícia é que quem mais quer reduzir a utilização de rede social no ano seguinte são as gerações mais jovens, tanto a geração Z quanto a geração millennials. Então aqui tem já uma sinalização da preocupação de que está ficando demais. Mas é um paradoxo de fato. Há a percepção de que isso não é muito bom, né, a utilização maciça de rede social, mas ao mesmo tempo a gente cede a essa sedução que a rede social apresenta, né? Estamos conversando aqui ao vivo no Manhã Bandeirantes, nesse último dia, hein, Lupato? Já está acabando. Já acabou, na verdade, não é? Adeus, ano velho. Acabou 2025. Estamos conversando com o Marcos Cagliari, CEO da Ipsos no Brasil, sobre as perspectivas já para o ano que vem, que começa amanhã, virar o calendário, 1º de janeiro de 2026. Bom, a gente já falou aqui com o Marcos sobre vários recortes dessa pesquisa. É claro que a gente não vai conseguir detalhar tudo aqui nessa entrevista, mas um tema, Marcos, que pautou o noticiário esse ano, é a preocupação dos brasileiros e com certeza entrará para o debate das eleições gerais em outubro, não é? Talvez como principal ponto. E passou a saúde, passou a educação, estou falando de segurança, né? Os protestos, as tensões globais, mas falando aqui do nosso quintal, quase metade dos brasileiros acredita sim que o país estará menos seguro em 2026. Como que esse medo convive com o otimismo geral? Qual que é a expectativa aí, né, de protestos? E aí aumenta a insatisfação política, a polarização, o maior engajamento cívico também, hein, Marcos? É isso aí. Esses são bons pontos. São bons pontos que você traz. A principal preocupação entre os brasileiros é a preocupação com criminalidade e segurança. Isso é uma medição que a gente faz mensalmente já há algumas décadas e nesse ano não deixou em nenhum momento de ser a principal preocupação. Todos os meses que a gente apura, criminalidade e violência são as principais preocupações entre os brasileiros. E nessa pesquisa agora, pensando no ano seguinte, 44% dos brasileiros acham que o país vai ser ainda menos seguro. Quer dizer, já partimos de uma situação desfavorável, né, que é a principal preocupação no ano inteiro, e ainda assim achamos que vai piorar. E com isso, não é muita surpresa que 51% dos brasileiros acham que vai haver no país algum protesto contra governantes. Né? A gente não especifica porque a gente está falando aqui com 30 países, então a gente tem que ser mais ou menos geral, né, nessa pergunta, mas há a impressão dos brasileiros que vai haver, mais da metade dos brasileiros acreditam que vão haver protestos contra o meio, contra os governantes. Então acho que isso sai um pouquinho, obviamente é um ano eleitoral, obviamente a gente está falando de grandes preocupações do Brasil como segurança, que deve crescer ainda para quase metade e se tornar e se reforçar como principal preocupação. Então isso deve gerar e pautar, como vocês falaram, a eleição. E queria trazer um outro ponto que também é muito citado no Brasil, é um dos poucos que é equivalente à preocupação entre os brasileiros e o resto dos países, que é a preocupação com eventos climáticos extremos. 68%, portanto, mais do que 2 a cada 3 brasileiros, acham que irão aumentar os eventos climáticos extremos no ano que vem. Também diria que isso é um tema muito visível, em particular imediatamente após a COP, que aconteceu no mês de novembro aqui no Brasil. Então, colocaria mais um item aí na pauta. A gente falou de economia, a gente falou de segurança, agora falando de meio ambiente e sustentabilidade, eu diria que é um tema importantíssimo da gente ter na pauta agora em 2026. E com certeza vai, até por esse ponto que o senhor colocou, da COP, né, a Conferência da ONU sobre o Clima, ter acontecido aqui no Brasil com uma grande repercussão nacional, porque às vezes quando acontece em outros países, aqui dentro não é tão falado assim. Agora, voltando um pouco para a segurança pública, os números, aqui em São Paulo principalmente, eles caem até de uma pesquisa para outra feita pela Secretaria da Segurança Pública. O número de roubos caiu um pouco, o número de latrocínios também. Mas o que está pegando muito para a população é essa sensação, a sensação de insegurança. A pessoa não poder sair com o celular na mão,
andar na rua, a pessoa que fica preocupada quando está dentro do carro, parada no trânsito. Isso está acontecendo e a gente ouve em qualquer canto que vai aqui no Brasil. Essa sensação é o que mede a pesquisa. E aí dá ainda mais valor a esse resultado, não é não, Marcos? Perfeito, é ótimo esse comentário. Quer dizer, os números frios, eles mostram redução em crimes, particularmente os crimes violentos, já há muito tempo. Não só em São Paulo, mas no Brasil de maneira geral, mas São Paulo em particular. Então, isso é verdade. Mas agora, o que a gente está perguntando aqui é a percepção da população. Então, ela é sujeita a outras variáveis, não apenas o número frio. E eu vou acrescentar algumas a que você falou. A rede social amplifica de uma maneira enorme criminalidade. Quer dizer, é muito fácil que um crime registrado por uma câmera de segurança seja multiplicado a sua visualização enormemente. Isso aumenta a percepção de insegurança. E o outro ponto que eu queria trazer é justamente o que você disse, que é roubo de celular, que apesar de não ser necessariamente um crime violento, ele pode ou não ser, né, na ocasião do celular, ele é muito presente, ele é muito próximo. Todos nós conhecemos alguém, se é que não fomos vítimas nós mesmos, seja um roubo de celular, seja um golpe. Então, isso acaba gerando a percepção de que a criminalidade está onipresente, ela está muito próxima da gente. Este é o resultado dessa percepção de segurança, assim, não tenho dúvida que ela transcende os números frios, né, das estatísticas, mas ela passa de como a gente está vivendo. E a gente passa, por exemplo, a mudar os nossos hábitos. Não podemos mais pegar celular na rua, por exemplo. Quando isso muda, provoca uma mudança de hábito, é óbvio que eu já interiorizei este medo, né, esta percepção. Por isso que a segurança se mantém tão prevalentemente entre as maiores preocupações. Eu queria citar mais um último fator. Alguns fatos, alguns grandes eventos midiáticos importantes e visíveis, eles também geram aumento da preocupação. E eu estou me referindo especificamente à operação que aconteceu no Rio de Janeiro, que gerou dezenas de mortos, uma operação muito visível. Ela também aumenta, ainda que não seja... não aconteça em todo o país, ela também aumenta, sim, em todo o país, a percepção de que a criminalidade é presente. Então, esse tipo de ocorrência aumenta a percepção de preocupação com esse fator, né, com esse mal social em particular. Para a gente fechar, Marcos, estamos vivendo um momento importantíssimo aí para as futuras gerações até, de introdução à sociedade das inteligências artificiais. É um processo, hoje, já muito mais populares do que eram há 2 anos, talvez. E com certeza 2026 vai ser um ano-chave para que cada vez mais a população vá colocando a inteligência artificial no dia a dia. E não só, né, a empresa, não só os próprios poderes, né, públicos, mas nós, população. O que estão achando de 2026 nesse sentido? O brasileiro, ele sempre tem demonstrado muita abertura às novas tecnologias, né? Acho que o Brasil percebe a introdução de digitalização de maneira geral e novas tecnologias como uma oportunidade de ter seus serviços melhores. Então, isso é uma característica nossa, né? A gente já conseguiu aferir e documentar isso em várias vezes. Entretanto, a gente começa a ver que a preocupação com a inteligência artificial aumenta. O Brasil ainda continua mais aberto, mais positivo, mais otimista com inteligência artificial para gerar mais oportunidades do que outros países. Por exemplo, quando a gente pergunta especificamente nesse estudo, você acha que no ano que vem a inteligência artificial vai trazer oportunidades? Exatamente metade dos brasileiros dizem que sim, 50%. Esse número é bem menor no resto do mundo. Por outro lado, quando a gente pergunta, e você acha que a inteligência artificial vai trazer desemprego, a gente tem já um número bastante forte no Brasil, concordando com isso. 61% de brasileiros acham que a inteligência artificial, além das oportunidades que vai trazer, também vai gerar um aumento na taxa de desemprego. Mas esse número ainda é abaixo do resto do mundo. Quer dizer, o brasileiro ainda é, comparado com os outros 30 países que a gente estuda, mais aberto à tecnologia. Mas a gente está notando que a preocupação começa a aumentar, né? 61% já é um número bastante importante de pessoas que acham que AI pode trazer desemprego, sim. Bom, conversamos aqui, Vitor Lupato, no Manhã Bandeirantes, ao vivo, com o Marcos Cagliari, CEO da Ipsos no Brasil, falando sobre as perspectivas para 2026. A gente precisa liberar o Marcos aí, porque tem a virada, tem um champanhe para estourar, colocar a roupa branca.
E a gente também, né, Danilo Lobato? Vamos lá. Marcos, muito obrigado, viu? E uma boa virada para você, boas festas, muita paz, muita saúde, e que 2026 venha mesmo dessa forma que a Ipsos levantou aqui, com muito otimismo, com muita saúde, com muitas alegrias, conquistas e realizações. Obrigado, viu, Marcos? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Feliz ano novo para vocês, para todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Valeu, Marcos. Um abraço.